Você tem uma experiência maravilhosa com relação à validação e avaliação dos pacientes com a constipação mais severa, como a Alvariz colocou, que nós podemos ter a constipação funcional e nós podemos ter uma sobreposição com a doença funcional também com a síndrome intestinal irritável. Podemos ter a doença inflamatória intestinal, mas nós também podemos ter abertura para uma sobreposição com a doença funcional. E nós temos que ter essa alerta para o paciente. Como é que é a manometria anorretal para esse paciente que no início coloca, como coloquei, o Mauro falou, tem a constipação, tem a dor, mas o paciente que às vezes está ali, não consegue ter uma melhora tão efetiva com brometo de etilônio, com fibra, a manometria já entra como primeira etapa, Carla? Então, na verdade... Acho que não. Então, na verdade, assim, sempre que a gente está diante de um paciente que você observa uma dificuldade maior, paciente mais refratário, você tenta encontrar, na verdade, um diagnóstico que pode estar sobrepondo ou um diagnóstico diferencial. A manometria anorretal, atualmente, a de alta resolução principalmente, consegue trazer algumas informações bem interessantes com relação a um diagnóstico diferencial que seria de evacuação sinérgica, não diferencial, mas talvez até uma sobreposição. O que eu observo na maioria das vezes é que o paciente constipado, às vezes você não sabe, muitas vezes o que ele faz como ele é constipado, ele tenta encontrar uma forma de evacuar e naquele movimento que ele começa a fazer um movimento errado. E aí sim ele começa a fazer uma evacuação dissinérgica, né? Então, a gente não sabe se a evacuação dissinérgica começou antes da constipação ou se ela está sendo uma consequência daquela constipação. Então, essa informação ela vai ser interessante para complementar algum tratamento. Na síndrome do intestino irritável constipativa, é uma complementação, né, de um componente talvez que seja um pouco mais difícil, e a gente sempre vai observar. A clínica é fundamental. Eu começo a ter uma sensação de evacuar, eu tenho a vontade de evacuar, mas na hora em que eu vou fazer o movimento, eu não consigo expulsar as fezes. Eu tenho dificuldade para expulsar as fezes, eu tenho uma sensação de evacuação incompleta. Então, esses são sintomas que começam a chamar mais atenção para um componente de evacuação dissinérgica. E a manometria traz uma informação interessante nesse sentido, mas a gente sabe que não é o padrão ouro, que o padrão ouro é normalmente a defecografia, a defecorressonância, né? Mas pode já dar sugerir esse diagnóstico e até mesmo, muitas vezes, facilitar a proposta de um tratamento, como, por exemplo, de uma fisioterapia de assoalho pélvico, enfim, né? Mas sempre nesse sentido, de complementar o tratamento.